Bom, tá gravando, tá? Tudo bem? Se eu for Tudo gravar? jóia? Sim, Sim, ok. Tudo Tá ok. bem. Não. Então, vamos lá. Então, eu tenho penúltimo. algumas perguntas. Claro, a gente está aqui para isso. Penúltimo Tá. ponto da disciplina, né? Do componente. Hoje é o penúltimo ou é o último? Penúltimo. Ah, que bom. Eu assisti as aulas do modelo digital de elevação, achei excelente, assim, nossa, como vai ser importante no que eu preciso fazer, isso de poder diferenciar as bacias, achei o máximo, adorei. Eu tenho uma pergunta sobre esse modelo digital de elevação que a gente baixa da Embrapa. Eu queria entender sobre esses efeitos da cobertura florestal, pensando, né, numa área que deveria toda ser coberta por floresta. No meu caso, eu gerencio uma área que é enorme, coberta por florestas, 20 mil hectares. E ela está cercada por áreas que deveriam ser também cobertas por floresta, mas tem um monte de pasto, né? Então a gente vai ter essa diferença aí de pelo menos 20 metros ou um pouco mais, né? Será que isso foi corrigido? Assim, será que dá muita diferença quando eu for fazer esses estudos, trabalhar esse modelo digital na área que eu devo pesquisar? Pois é, Olha, o modelo da Embrapa é o SRTM, né? O sim. levantamento dele foi feito por... Aquele de 2000, né? Como está na aula. Isso, ele foi feito por radar. A imagem de radar, o Hum, pixel dele na melhor resolução é de 30 metros, né? Você pode baixar do Topodata também. Hum, olha, eu acredito que não vai ter influência a questão da vegetação e sem vegetação nesse caso, tá? Ou muito pouco, tá. tá? Porque o radar geralmente ele penetra na Até o vegetação, solo. é. E ele Tá. penetra na água também, né? Apesar que quando é muito profundo, ele perde o sinal, entendeu? Entendi. Quando ele não Hum, encontra solo, né? Não encontra isso. uma superfície para refletir, assim, Isso. tá, de solo. Tanto que alguns modelos, quando eles vêm, né, eles, do Embrapa ele já vem tudo corrigido, né? Mas os que eu tenho já, mais bruto, quando tem umas manchas de água muito grandes, ele tem o que a gente chama de no data. O que que é no data? É um pixel, quer dizer, não, é a não existência de pixel ali. Sim, Entendeu? Então não tem valor. Porque o modelo de formatação dos dados, ele é raster, que a gente chama, modelo matricial. Ele é uma matriz de dados. sim. Né? Então, é o que a gente chama de modelo contínuo. Então, para trabalhar os processos, ele tem que ser contínuo. Ele não pode ter fragmentação. Né? Então, nesse caso, o que, que a gente faz? Então, quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha com mosaicos. Né? Tipo, a gente pega várias imagens, faz o merge, né? Que é o mosaico, aí, o QGIS, para que possa trabalhar de forma contínua o modelo. Né? No caso de águas, assim, a gente eu uso uma técnica de reinterpolação do modelo para Sim, remoção desses no datas. No processo de reinterpolação, eu estimo o valor daquele local onde não tinha valor antes pelos pixels vizinhos. isso foi mostrado na aula, não é isso? Que foi aquela correção daquela imagem, que da Embrapa não precisava, você até mostrou na aula que da Embrapa estava ok, que até deu um erro, mas naquele exemplo que você mostrou, tinha lá uma que estava com umas faixas brancas, e aí foi feita uma correção dentro do QGIS. É isso que você está descrevendo agora? Dentro do modelo digital de elevação, eu não sei se Foi, eu não fiz isso, eu fiz sim. esse processo de reinterpolação de modelo lá. Fez uma Né? correção, na verdade, de buracos. E deve ter sido dessa forma, né? Não, então esse é outro tipo de buraco. Primeiro, se Ah, existe o no data. Então você tem que fazer a não, correção. o de Você no tem... data mesmo. Teve o de no data, depois teve o de aqueles buraquinhos. É outra coisa. Tinha Ah, dado, tá. mas só São dois tipos de correções, né? não é que correções, né? O no data é uma correção em si.
O outro é um processo que a gente faz para fazer, na verdade, a gente burla, né? O escoamento da água, né? Isso. Quando a gente Sim. faz o no data, a gente estima dados onde não tinha antes. Então, é uma correção, uma estimativa de dados. A depressão espúria, né, Isso. que é a... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Luz interativa. Eu não sei se fica gravado isso, tá? A luz interativa. Mas vocês estão conseguindo abrir, ver? Vai vir um link para vocês aí agora. Peraí. Né? Deixa eu ver. Manda solicitar acesso. Veio o arquivo, tá vendo? Vem um arquivo aí. Vocês podem abrir. Vocês vão ver eu desenhando nessa lousa, né? Ó, tá pedindo pra gente solicitar acesso. Tá dando acesso negado. Você tá recebendo algum pedido de... Não. Engraçado. Vocês não estão vendo, né? Então vou fazer o seguinte, espera um momentinho só. Não. Professor, essa ferramenta é a segunda vez que eu estou verificando o uso dela. Realmente eu acho que deve ter algum problema de permissão, porque na aula de inglês a prof usou esse quadro, né? E todo mundo entrou ou pela internet ou pelo aplicativo e entrou direto, né? Todo mundo editou ao mesmo tempo. Agora não está entrando. Eu acho que tem que compartilhar aqui. Tá vendo? Ele... copiar link. Leitor... Vamos ver aqui. Qualquer pessoa com link. Leitor, editor. Pronto. Aí eu vou copiar o link. Concluído. E vamos lá no chat. Pronto, agora dá para ver. Aí eu acho que o link está aí, né? Aí vocês podem acessar e até editar junto, né? Eu vou copiar, apresentar toda a minha tela. Talvez não seja que vai ficar dobrado aí, né? Mas acontece o quê, né? Na depressão espúria, né? Então tem os valores dos pixels, né? Vou colocar assim. Eu vou desenhar como se fosse um modelo, se tivesse um corte na vertical, entendeu? Eu entendi que esse procedimento da depressão espúria é obrigatório. A gente precisa fazer, né? Sempre. Isso. Enquanto dos buracos, da falta assim, de dados, as imagens podem estar boas ou não, mas esse aí sempre tem que fazer. Esse aqui, né, depende do que você vai fazer, entendeu? Finalidade. Então, no caso, a água, ela escoa no sentido do local de maior energia para o local de menor energia, tá? Então, ela vai fazendo esse processo, né? Só que ela vai cair aqui, num buraco que a gente chama de uma depressão espúria, que é normal na superfície do terreno, tá bom? Ou seja, esse desnível no terreno aqui é normal. Numa situação real, né, aconteceria o quê? Esse processo, ele ia preencher aqui, né, e depois ele ia fazer o transbordamento, né, e seguir a água para cá. Só que no modelo digital de elevação, acontece o quê? Ele não faz esse enchimento e faz para transbordar aqui. Ele para aqui, a gente chama de sumidouro isso. Então, no processo de remoção de depressão espura, o que faz? A gente pega esse pixel que está aqui embaixo e a gente estima ele para uma altura do próximo pixel para que a água possa escoar aqui. Então, a água vai fazer um processo aqui já de escoar ao invés de encaixar aqui. Acontece o quê? Né? Esse processo ele é obrigatório na delimitação de bacias hidrográficas. Quando a gente faz esse processo de remoção de depressão espura, a gente fala que nós temos um modelo hidrologicamente consistente, tá? Ou, uma outra terminologia utilizada mais atual, um modelo hidrograficamente consolidado, acho. Tá? Eu esqueci o
outro termo. Por quê? Ele vai realizar os processos superficiais de escoamento da água. Então, para delimitar uma bacia hidrográfica, eu preciso saber quais são os divisores de água da minha bacia. E para onde que eu quero fazer? Eu quero que toda a água desse ponto, a bacia da água desse ponto aqui, é isso? É o que a gente quer. Num determinado ponto, a gente quer saber qual que é a bacia hidrográfica daquele determinado ponto, ou qual que é a área contribuinte para aquele determinado ponto. Então, nesse quesito, eu preciso que remover todas as depressões espuras para que ele possa, o escoamento superficial possa ocorrer até aquele ponto. E aí eu sei, a partir daquele ponto, qual é a bacia hidrográfica de contribuição daquele ponto. Né? Então, ele tem essa característica, né? Ou seja, essa remoção da depressão espúria, ela passa a ser obrigatória para a delimitação de bacias hidrográficas. Não que ela seja um procedimento de correção obrigatório, porque ela na verdade, não é uma correção, né? Ela é um ajuste do modelo para fazer uma coisa que a gente quer. Mas a superfície do terreno é daquele jeito de vez em quando. Ela tem um sumidor ali, né? Então... Sim, eu só tenho mais uma pergunta, desculpa meninas, é bem rápida essa. Eu percebi nessa aula do modelo digital que você vai colocando funções, né, ali, para executar, né, as tarefas de obter, né, o modelo digital, de desenvolver. Pois é, e assim, é claro que a gente agora tem o passo a passo e tem essas fórmulas que estão na aula. Quando a gente precisar, onde é que a gente pode conhecer as funções? Que aí a gente vai saber exatamente como colocar isso no QGIS. Olha, são tutoriais? O que eu faço, né? Assim, eu fui aprender mais essa parte de bacias hidrográficas, eu estava fazendo mestrado, aprender do ArcGIS, né? Então, aprendi a parte prática dele toda, e você acaba, por si só, a parte teórica também. Né? Você vai teoria e prática juntos, né? Tanto que eu não faço tanta essa dissociação aqui, eu dou uma aula teórica que existe lá para dar mais uma pincelada sobre o assunto, mas a maioria do componente é totalmente prático. Então, por exemplo, quando eu fui migrar do ArcGIS para o QGIS, eu sabia o que eu queria fazer. Eu quero delimitar a bacia hidrográfica aqui. Tá, vamos lá. Aí eu digito, eu uso a ferramenta, uso o Google, velho. No Google. Delimitação de bacia hidrográfica no QGIS. Aí vejo lá os passo a passo. É lógico que eu vejo tutoriais e outras coisas dos outros. A internet está aí para isso, sabe? Você tem que usar as funções, ainda mais em áreas tecnológicas. Está sempre surgindo coisa nova. Então, se você chegar com uma coisa que eu não conheço, eu não vou ficar surpreendido, nem de forma alguma. Muito pelo contrário. É perfeitamente normal, tá? Isso. É muita coisa nova que acontece, de uma hora para outra. Comecei, professor, olhando o curso, o senhor é da Universidade de Viçosa, né? O outro professor lá, como é que é do mundo da geomática? Eu acho que é Alexandre... Esse é ele da UFES. Rosa. Ele tem Rosa. Um canal no YouTube com 300 milhões de aulas do QGIS. Ali que eu comecei nossa, isso aqui é um mundo novo. Então, vai Google. Tipo assim, o que a gente coloca aqui é uma porta, entendeu? Você abriu a porta e você tem diferentes caminhos para seguir. Eu dou uma base geral do SIG. Coisas muito específicas, né? Geralmente você tem que procurar um pouco, tá bom? Mas, assim, o modelo para delimitar a bacia hidrográfica no QGIS, eu acho mais complicado. Não gosto muito, não. Sou bem sincero. Gosto mais do resultado do ArcGIS nesse ponto. Mas eu uso como ferramenta também aqui, né? Porque, assim, nesse momento eu ainda tenho a licença do ArcGIS, né?
Posso não ter mais a licença do ArcGIS, então não vou ter que usar só o QGIS. Como é o meu caso, eu fiquei sem licença e pronto, fiquei sem nada. Aí eu fui usar o GeoBahia, que era tudo que eu tinha. Não sabia usar o QGIS ainda. O GeoBahia, ele é basicamente muito parecido com a filosofia com o Google Earth. É o que nós chamamos de SIG-Web. Ele é uma plataforma web onde você tem toda a base de dados, só que ela permite muito pouco manuseio. Ela é muito engessada. Ela tem uma base de dados, você não consegue inserir muita coisa além daquilo. É diferente do QGIS. Basicamente, visualização mesmo. Acho que o ganho ali é realmente essa base que a gente consegue acessar, que tem informações para gestão ambiental muito úteis, né? O que está me ajudando muito é a base de imóveis rurais, que para mim é super importante. Está sendo excelente. Bahia, né? Tem ixi, está sendo muito bom. Mas é isso, então. Obrigada. Vou agora ouvir as meninas. Carol, Lailane. Vai, Lailane. Você abriu? Não, eu não tenho dúvida que eu não consegui assistir outra aula ainda. Então, eu venho sempre para fazer companhia, né, professor? Até, infelizmente, não consegui vir em todas as aulas, mas já que vai ser curtinha hoje, eu te pergunto da aula aquela que a gente foi colocando os pontos, a criançada correndo aqui, que a gente foi colocando os pontos e aí depois na imagem, né? Por exemplo, digamos que eu vá para campo com o GPS, por exemplo, baixe os pontos por algum programa e consiga abrir esse arquivo depois no QGIS, né? Vai ter lá um arquivo dos pontos. Aí, em vez de eu desenhar o polígono, né, a mão livre ali, clicando em cima dos pontos, né, como orientação, provavelmente deve existir algum comando no QGIS para mandar unir os pontos ali, ou não? Tem. Imaginei. Eu dei uma procurada ali, mas não achei. Mas você também vai ter que procurar. Eu não estou precisando, era só mesmo. Acho que eu estava conversando com a Lailane sobre essa aula também, e aí até ela que falou assim: mas não dá para juntar esses pontos. Eu disse: não, é para ir fazendo na mão, em cima mesmo, né? Daí que a gente pensou nisso. Random points dentro de polígonos. Aqui é investigar. Tem essa função, tá? De repente tu seleciona, né? Assim, olha, dessa região aqui, junta todos os pontos que tu encontrar, de repente, né? Algum comando ali, né? Se eu não me engano, é algum plugin. Tá. De repente selecionar na tabela de atributos ali os pontos todos e mandar fazer um polígono. Deve ter, com certeza, né? Tem, eu já fiz isso. Aqui. Tá. Eu acho que foi dentro do QGIS mesmo. É que de vez em quando eu me confundo com o software. É que tem muito plugin, né? Não, era mais isso mesmo, essa curiosidade, porque também quando a gente precisar, né, Beatriz, quando tiver que fazer isso e juntar um monte de polígono ali, depois de ter ido para um campo, aí tu vai pesquisar e vai encontrar um jeito de fazer mais fácil, né? Um pouquinho, desenhar polígono no QGIS. Tem no Google, desenhar polígono no QGIS, como criar polígonos, como gerar polígonos usando pontos, tá vendo? Tem um... Sim, vou catar. Sim, vou dar uma olhada aqui. Eu acho que é o Points to One. É um plugin. É um plugin. Beleza. Só ver aqui se é isso mesmo. Um momentinho só, Carol. Beleza. Eu tô olhando aqui um tutorial do Google, do YouTube, tá? Não, mas pode sossegar, era só mesmo porque daqui a pouco tu, né, o fato de tu não ter passado no tutorial é porque também não dá tempo de fazer, né, tudo, com certeza.
Aí, se tu soubesse, né, não, vai na ferramenta ali e tal, e já consegue, aí já ficava resolvido, mas dá para fazer, já me satisfaz. Não dá. Vou compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso que eu travo aqui. É só para não deixar passar a aula sem fazer nenhuma pergunta, tá? Não, tranquilo. A gente tá aqui para isso. Amanhã tem mais uma. Um minutinho só, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tem que ver se o plugin tem nesse aqui também, tá? Nessa versão do QGIS. É muito comum isso. A versão, por exemplo, o pessoal trabalha com 2.18 e tem muito tutorial com 2.18 e a gente está usando a versão 3. Quando a gente muda de versão, tipo assim, de 3.14 para 3.16, 3.20, muda muito pouco. Muda, a coisa muda. Mas quando sai do 2.18 ou 2, entra para a versão 3, a mudança é drástica. Já. A mudança de versão é grande. Esses 2.14 é um aprimoramento de versão, basicamente. Mas quando se muda o número inicial, a mudança é grande. Vamos ver se eu tenho aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá, então vamos lá. Complementos. Tá meio lento o computador aqui. Gerenciar, instalar complementos. Estou com saudade de trabalhar na universidade. A universidade tem uma workstation de projeto lá para mim. Maravilha. Não tem travamento, nada. Olha, eu até achei que essas coisas não iam rodar no notebook, mas até que estou tendo sucesso. Agora, por exemplo, o modelo digital que vocês estão trabalhando é o SRTM. Ele não é tão pesado. Agora, por exemplo, tem um aluno meu que defendeu o... Não tem. Aqui. Não tem aí disponível. Ah, mas deve ter outro aí para baixar, com certeza. Porque tem como enfiar coisa que não tá aí, né? Eu acho que tem como. Pontos no Rio, tá vendo? Porque os plugins, eles são abertos, né? Então, tem um monte de cria plugin aqui. Tem uns plugins que não funcionam, tá? Eu já descobri. É a filosofia do software aberto, entendeu? Sim, tem uns que não abre mesmo. Deixa eu ver aqui. Obsoletos. Isso aqui. Então, eu vou pegar, tudo. Isso é uma função aqui que eu posso pegar plugins antigos. Como que é o nome mesmo? Points to one. Tá. Não tem nem aqui mais. Vou fechar aqui. Vou carregar repositório. Tem que recarregar, peraí. Esse vai. Agora. Não tem. Não tem, tá? Pode ser que tenha outro plugin que faça isso. Ah, com Pode certeza eu vou ser. achar um tutorial no Google É o com caso da outra versão. opção. Não vai ter aqui. Porque é para ser uma operação meio Olha lá, básica, né? esse points to one, tá vendo? Ele é um modelo, só que ele está usando o 2.18, tá vendo? Então, ele cria, vocês estão vendo aqui, ele é um aplicativo
se você insere os seus pontos de interesse, ele cria uma feição, entendeu? A partir dos pontos. Aqui, ó, ele desenha automaticamente. Isso aí é o tutorial no Google. Ah, tá, entendi. Era essa aí. É isso aí a minha dúvida. É essa ferramenta aí que com certeza, Então, ele dependendo não do tem trabalho, aí mais, facilita. entendeu? Sim. Então, tá tendo Mas aqui. Deixa eu é ver isso se aí, eu vou eu vou fechar. procurar. Vai dar uma atualizar? Tudo no instalável, atualizável. Não. Quando você tem uma opção aqui, ó, tá vendo? Você vem, ó, e adiciona aqui, ó, complementos experimentais obsoletos, que é das versões antigas, né? Mas, de vez em quando funciona, né? Tô vendo, porque normalmente quando tira, param de atualizar, param de rever, param de, né? Uhum. Ela tem que ver se tem outro, né? Geralmente eu faço isso aqui, ó. Eu venho, vou voltar aqui onde eu estava. Desenhar polígono QGIS. Pode, ó, tá vendo? Tá até uma dúvida que a gente está aqui. No QGIS 3, né? Pode soar, tá vendo? Tá falando aqui, mas 2017, né? Como converter pontos para polígono, tá vendo? Tem outro tutorial aqui no 3.4. Possivelmente isso aqui resolva pra gente, entendeu? Vou passar aqui a propaganda. Esse aqui já é o plugin que a gente quer. Vamos lá, deixa eu parar de falar aí. Pontos para linhas. Vamos ver se tem. Na mesma camada, né? Porque também uma opção poderia ser criar uma camada, né, de polígonos depois ali e mandar criar um polígono com o limite dos pontos da camada de pontos. Isso ou não? Não tem aqui também, tá falando desse plugin. Pontos para linhas, né? Ele deve ter instalado isso. Ah, não, é uma caixa de ferramenta. Vamos ver aqui. Está na caixa de ferramenta, então aqui, vamos lá ver aqui está. Ponto para linhas. Tá vendo? Mais fácil que eu pensei, então. Uhum. 2 cliques para acionar a ferramenta e eu nunca mexi nela, tá? Sim. Então, entrar com a camada do ponto, né? Fechar o caminho, é interessante, né? Fechado, campo de ordenação. Acho que tem um campo de ordenação, ou seja, por exemplo, você tem o número dos pontos, né? No caso, ponto 1, 2, 3 e tal. Então, o campo de ordenação, você seleciona lá dentro a tabela de atributos, né? O grupo do campo não tem nem ideia do que seja. O formato da informação, se o campo é ordenação, não sei. Caminhos. Eu acho que ele cria um caminho, né? O caminho que ele criou deve criar um shapefile no formato linha. E o problema é que ele transforma para linha, ele não faz vetor, tá? Não tá fazendo ponto para polígono. Que daí atende, sei lá, estrada, enfim. Porque é diferente, uma linha de polígono é coisa diferente. Ele está fazendo um caminhamento dos pontos, tá? Aham, sim, entendi. Possivelmente, ele deve falar. Deve ter nas ferramentas outra coisa aí, com certeza. Vou ver se ele... Pontos para linha. Ó, ficou aberto. Geometria de vetor. Vamos ver o que ele fala aqui. Linhas para polígonos. Ah, sim.
Teste tutorial em vídeo, tá? Linhas. Até isso a gente está aprendendo na aula, né? Como e nos pontos do vídeo. Não tenho paciência, não. Eu prefiro tutorial escrito, porque eu rolo para onde eu quero, vejo o que eu quero. Senão fica mais fácil ler. Tá aqui. A não ser se quando o tutorial é para montar alguma coisa, sabe? Então aqui, ó, tá vendo? Linha para polígono. Esses dois aí, tipo, nem sabia disso, tá vendo? Porque eu acho que dependendo do número de pontos que tu tens, né, para ficar, tu foi no campo, né, coletou esses dados, né, se tiver como mandar fechar a linha ali em torno dos pontos, facilita, né, pelo agora, volume, né. Você vai ter que, muitas vezes você vai ter que editar isso. Por quê? Você faz um levantamento, você levanta 300 pontos. Só que algumas feições usam 100, tá? Então você faz uma edição desses pontos antes, né? E aí é interessante você fazer um planejamento antecipado. Em que sentido? Na hora de se fazer uma planilha ou a coleta de dados lá, você tem que colocar a observação do ponto. Muitas vezes por isso que eu prefiro até fazer no papel do que no GPS, porque é difícil digitar lá. Às vezes é mais fácil escrever na mão. Né? Mas você coloca um campo de identificação próprio. Tipo assim, quando for seca, ele vai receber o número 3. E fica muito mais fácil depois você manusear essa planilha para separar o que é o que. Você separa a planilha e aí você joga só, por exemplo, só o campo 3 que é seca para Shapefile. Então você sabe que aquilo ali é seca. Então você pede para desenhar um polígono, área delimitada. Eu quero a casa, construção tal. Então você vai criando códigos dentro do planejamento seu, para depois desenhar tudo isso muito mais fácil. Mas se você só coletar e depois ter que ver um por um, vai dar muito trabalho também. Porque se você inserir todos os seus dados, mandar desenhar, ele vai fazer um monte de linha, né? Não vai funcionar. Por isso que existe um planejamento antecipado disso. Entendi. Mas é bom saber que tem ferramenta para tudo. Eu sempre falo, a gente procurando sempre encontra, né? Quero fazer uma bomba atômica, vamos fazer uma bomba atômica, mas não tenho grana. Então, como fazer uma bomba atômica sem grana? É verdade, é possível. Então, assim, sempre tem pessoal, gente fazendo coisas aí, tutoriais, então ajuda bastante, né? Tem que usar a ferramenta, a internet está aí para isso, né? Uma ferramenta de acesso para trazer informação. Você tem que saber fazer as perguntas hoje, né? Por isso que se você tiver a base de informação teórica toda, eu quero fazer isso, beleza. Então você sabe mais ou menos o que é, entendeu? Eu preciso recortar uma área ali, você sabe as terminologias já, então fica muito mais fácil procurar. Se você não sabe a terminologia, não sabe a procurar, você bate muito a cabeça. Entendeu? Quando eu saí de um software indo para o outro, tipo assim, eu não sabia como fazer no software novo, mas eu sabia o que eu queria. Então eu falei, como fazer isso no QGIS, por exemplo? Então, tá lá. É saber fazer a pergunta. Tá bem? Certo. Por hoje chega. Por hoje é só. Tá certo. Tá fechado seu microfone, Beatriz. Eu tô brincando, falando que a aula termina por aqui. A aula termina por aqui. Que na verdade é uma frase de videogame, tá? Olha só. Pois é, na verdade eu vou assistir a aula de amanhã, porque eu imagino que o tema de amanhã é super interessante, né? Que é da análise ambiental. Eu imagino que tenham coisas assim para a gente perguntar, né? Explorar um pouco. Então eu vou assistir a aula logo para poder explorar a aula de amanhã com questões, como a gente está fazendo, né, agora. A aula de amanhã, o que eu faço? Hoje, pelo cronograma, é a extração da bacia hidrográfica, né? A delimitação da bacia hidrográfica, aí você tira só a bacia hidrográfica. Na aula de amanhã, o que faz?
declividade da bacia, ou seja, para você poder delimitar as áreas de APP ou não. Fazer buffers da hidrografia, por exemplo, né, para você delimitar matas ciliares. Existe um procedimento para você fazer, a partir dos pontos finais, ou os iniciais de formação de rio, fazer... ele delimita os pontos, onde você tem pontos finais de rios, a ligação, eu não lembro como faz isso dentro do QGIS. Finais, tipo nascentes, é isso? Isso, os pontos iniciais. Ele bota um ponto, e aí, a partir desse malha de pontos, você cria buffers, por exemplo, de 50 metros, 30, acho que 50 metros, né, nascente, né? Ixi, só consultando. O novo Código Florestal, né? Acho que sim. Depende do ano, depende do ano. É por aí, 50. Ficou um embrólio isso, viu? Aí você joga lá, ele cria, né? Então, ajuda bastante. Só que eu nunca fiz isso dentro do QGIS, tá? Mas dá para fazer isso, tá? E aí, por exemplo, você joga isso, joga o seu buffer da mata ciliar, aí depois você pega, gera o modelo de estado de elevação, a declividade. E aí tem um processo que chama de reclassificação, né? Você gera uma reclassificação, você gera, por exemplo, acima de 45 graus, ou seja, de 100%, tem um valor 1 e o resto é valor 0, entendeu? E aí, esse valor 1, você sabe que é a área PP. Né? Você junta com os outros buffers, tudo, você faz uma soma disso tudo, você tem a sua área total, que deveria ser uma estimativa da APP, né? Lógico que tem percalços na lei. Super legal, sim. Nossa, eu estou muito feliz de ter chegado nessa fase do curso, porque mesmo, eu estou precisando muito, né, de fazer essas análises, então, e eu achei um barato ver as imagens, né? Como é bacana, a partir do SRTM, ver ali por onde a água está correndo, e essa intensidade também o afluxo da água, né? O quanto de água que chega em cada trecho, achei super legal isso, como é que o modelo mostra, achei muito legal. Foi feito a drenagem acumulada, fluxo acumulado? Sim, eu acho que sim. Importantíssimo, tá? Isso. Aí mostrava ali, mais perto da nascente era menos claro, era mais apagadinho, e à medida que o rio ia captando mais água, ia ficando mais claro. A partir desse mapa de escoamento acumulado, você pode fazer algumas perguntas interessantes. Por exemplo, acima de 1.000 células acumuladas, é um processo dentro da calculadora raster. Acima de 1.000, por exemplo, atribua o valor 1, né? O resto atribua 0. Então, nisso, ele começa a identificar onde você fala assim, ou seja, para formar um rio, é a drenagem de 1.000 células, né? Então, é lógico que é arbitrária essa quantidade de células, aí você vai ter que fazer um valor arbitrário e verificar, de vez em quando, comparar com uma imagem real. Mas você consegue agora, eu tenho uma pergunta. Geografia numérica, que a gente chama. Eu estava pensando, uma coisa que eu vou explorar no trabalho é sobre os serviços ambientais. Uma pergunta que eu tenho é sobre áreas que sejam mais favoráveis à infiltração da água. A inclinação tem influência, né? Com certeza. Claro que a cobertura vegetal é primordial, assim. Mas eu creio que, sabe, em termos assim de classificar, dizer que certos tipos de terreno são mais eficientes nesse processo, sabe? De infiltração da água do que outros. Na verdade, os de baixada, eles estão externalizando a água, né? Se for pensar. Existe uma linha de pesquisa só nessa área, que a gente chama de modelo WEP. Né? O modelo WEP, né, ele é uma evolução do modelo Rusli, né, que é uma equação de conservação e de estimativa de erosão do solo. Né? A equação da Rusli, né, então, ela pega vários fatores, topografia, vegetação, práticas conservacionistas, práticas mecânicas ali dentro e clima. Por exemplo, faz uma soma daquilo ali, um produtório daquilo, e estima a perda de solo, no caso. Né? Lógico que nesse processo de perda de solo você tem a infiltração. Né?
Dentro disso daí, você tem alguns modelos já. E existe já modelos já implementados já dentro do QGIS. Né? Eu não sei se o app está dentro do QGIS já. Mas o app você faz uma bacia hidrográfica, é lógico que você tem que entrar com muito dado. Né? Tipo de solo, né? Textura do solo, por exemplo, influencia bastante a infiltração. A cobertura vegetal do solo influencia também bastante. E declividade talvez seja um dos fatores mais importantes, né, nesse processo como um todo. Né? Então, já envolve bastante coisa aí. Não é um modelo, uma coisa simples. Mas é possível, você está entendendo? Porque quando você pega uma bacia hidrográfica no formato raster, ou seja, no formato matricial, ele é numérico, são valores numéricos. Então, se atribui valores numéricos para aquela bacia. Tipo assim, você cria um raster de estimativa de infiltração. Depois outro é declividade do terreno, outro é cobertura vegetal. E aí você faz uma reclassificação disso, cobertura vegetal do tipo. Se é pastagem, tem valor, sei lá, 1. Se é área florestal, vai ter valor 3. Entendeu? Aí você pode fazer um produtório disso, né? Isso tudo, e ver um resultado. E essa é a ideia principal do Sigma, que a gente chama um pouco de análise fuzzy já. Né? Ou seja, aí você pode fazer pode até colocar potência em cada uma dessas variáveis. É um mundo à parte já. Você começa a entrar aí, por exemplo, tem uma análise fuzzy muito clássica, que é, por exemplo, você quer instalar um empreendimento numa cidade grande, um shopping. Né? Então, você tem lá 5 terrenos que você pode instalar nesse shopping. Então, um lado bem capitalista, olha só a ideia da coisa. Quais dessas áreas eu vou instalar? Então, o que é interessante para a gente? Que seja perto de um acesso de rodovias fáceis. Então, você joga o seu mapa de rodovias e se cria uma equação de proximidade dos terrenos com relação. A partir do momento que vai se distanciando do acesso de rodovias ao terreno, ele perde menor valor. Né? É fácil isso. Interessante que tenha uma beleza cênica próximo. Vai ver lagoas, áreas florestais, tudo. Maior proximidade disso, maior valor para o terreno. Tá? Aí, esse mapa de solos, porque é interessante, porque a casa de fundação, custo de fundação, permeabilidade, tudo. Tá? Você tem passivos ambientais perto, perde valor. Você gera uma equação, né? Você pensa numa equação que faz o quê? À medida que a distancia desse ponto, né, aumenta o valor. Por exemplo, tem um lixão próximo, um passivo ambiental grande. Né? Então, é uma prospecção, né? Você faz um produtório disso tudo, você coloca pesos diferentes em cada um, e ele dá no valor dos 5 terrenos a nota entre esses terrenos. Você está entendendo? O tipo de análise que é fácil, que é possível fazer com o CID. Muito, muito legal. Agora, sim, tudo isso é um mundo à parte, tá? A gente está vendo o básico. Tá bom? Tudo bem, meninas? Professor, será que eu posso enviar um e-mail te pedindo uma sugestão de referência para leitura sobre isso? Sobre isso do FUSE, né? Desse método, e voltado para essas questões de conservação de solo e água? Tem um livro da Embrapa, chama Sistema de Informação Geográfica. Ele tem vários exemplos sobre o tema. E eu tenho outro também, preciso dar uma olhada lá. Tá. De repente na aula de amanhã, a gente ainda tem tempo. Tem esses 2 livros. Tá. Vou pegar, tá aí em cima. Eu tenho, e geralmente são livros que trazem coletânea. É muito legal. Tipo assim, tem áreas que não é muito interessante. Essa parte de, tipo assim, livros que são um agrupamento de trabalhos, né? Certo. Mas para SIG é legal, sabia? Porque são várias ideias diferentes. Sim. E você olha as ideias que as pessoas trazem ali. E geralmente a maioria desses livros de SIG tem um passo a passo. Teve uma vez que eu peguei um livro desse
estimar áreas potencialmente contaminadas por agrotóxicos, pesticidas. Então, a gente criou uma metodologia, a partir de olhando aquilo ali, para determinar as áreas potencialmente contaminadas. Tá? Então, eu vou dar uma olhada ali, o que eu tenho de livro ali. Eu acho que tem 2 livros interessantes nesse ponto. Aí foi feita uma publicação sobre esse assunto das áreas contaminadas, potencialmente contaminadas? Tem publicação. Sim. Aí eu quero também. Quero conhecer. Legal. Tá? Você me cobra, pode mandar até um zap agora, que eu te mando isso daí, tá? Tá bem. Dá uma olhada nos meus artigos lá, eu vejo, te mando, tá bom? Legal. Obrigada, professor. Tá bem, então. Bom, então, meninas, a gente termina por aqui, tá bom? Então, até amanhã, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Fiquem bem.